Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o Alisson, o Arucheski, os funcionários da casa, o pessoal que nos acompanha via internet. Com proteção divina, iniciando o nosso trabalho. Solicito para que o vereador Edilson Milke proceda com um trecho bíblico. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios, capítulo 3, versículo de 3 ao 4. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandré para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 19/5/2026, às 19 horas. A ata da 15ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa, da 8ª legislatura, do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, realizado no dia 19 de maio de 2026. No dia 19 do mês de maio de 2026, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelza e secretaria dos trabalhos, o vereador Igor Alandré. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum mental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão na internet. O senhor presidente solicitou para que todos ficassem em pé, para rezar um Pai Nosso à santa que visita a casa. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo a ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Alandré para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária, realizada na data de 12 de maio de 2026, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado entre os presentes. Solicitou o vereador Adilson Farias para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes aos projetos de lei de número 031, 032 e 033/2026. O senhor vereador Tiago Dantas da Silveira solicitou a dispensa da leitura das referidas atas, assim sendo concedido pelo senhor presidente e demais vereadores. Solicitou o vereador Edilson Milke para que promovesse com a leitura do ofício de número 099/2026, que encaminha os projetos de lei de número 034 e 035/2026, seguindo da leitura do projeto de lei de número 034/2026, solicitou o vereador Fábio Lopes Carelato para que promovesse com a leitura do projeto de lei de número 035/2026, o senhor presidente encaminhou os projetos de lei de número 034 e 035/2026 para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres. Solicitou o vereador Wilson Vale para que promovesse com a leitura do projeto de resolução de número 001/2026, Solicitou o vereador Edilson Milke para que promovesse com a leitura da indicação número 28/2026, Neste ato, o senhor presidente declara aberto pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias livres. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Fez uso da palavra o senhor vereador Fábio Lopes Carelato, o senhor secretário Gilson Luiz Gadotti e o senhor prefeito municipal Francisco Carlos X. De acordo com o artigo 65 do Regimento Interno, o senhor presidente nomeou o senhor vereador Tiago Dantas da Silveira a presidente na Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas,
nomeou o senhor vereador Igor Aladrei a secretário da Comissão de Transporte, Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Nomeou o senhor vereador Wilson Vargas a secretário da Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente. Prosseguindo, colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 028/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 028/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 028/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 030/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 030/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 030/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 031/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 031/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 031/2026. Colocou em primeira discussão o projeto. O presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 031/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 032/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 032/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 032/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 033/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 033/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 033/2026. Colocou em primeira e única discussão o projeto de resolução número 001/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o projeto de resolução número 001/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira e única votação o projeto de resolução número 001/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 26 de maio de 2026, às 18 horas, desse mesmo local. Nada mais havendo de se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Adilson Farias, Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, José Choro Machado, Igor Aladrei, Osni Carlos Estelvio, Tiago Damos da Silveira, Wilson Vargas. Eu, Igor Aladrei, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida se achada de conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 19/5/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 19/5/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 19/5/2026, às 19 horas. Solicito ao vereador Adilson Faria para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei de número 034 e 035/2026. Ata da Comissão de Constituição, projeto 034/2026. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura das atas das comissões. Coloco em votação a retirada da leitura das atas das comissões. Está aprovada a retirada da leitura das atas das comissões. Solicito ao vereador Edilson Milke para que efetue a leitura do ofício de número 101/2026, encaminha os projetos de lei 036 e 037/2026
em regime de urgência especial, seguido da leitura do referido projeto 036/26. Ofício número 101/2026, Gabinete. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 26 de maio de 2026. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência e os nobres vereadores que compõem essa Igreja Câmara Municipal, vimos por meio deste encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação. Projeto de Lei número 036/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Projeto de Lei número 037/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Para melhor análise das propostas, encaminhamos as justificativas necessárias às suas apresentações no sentido de que as mesmas façam parte integrante dos projetos de lei ora apresentados. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta polêmica Casa de Leis, aprovem os presentes projetos de lei, qual requeremos sejam tramitados em regime de urgência especial. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 036, de 26 de maio de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do Município de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$398 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 06.00, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Unidade orçamentária 06.01, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pavimentação e recuperação de ruas e estradas. Aplicações diretas R$398 mil. Total geral R$398 mil. Artigo 2º. Para suporte de crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor de R$398 mil referente à emenda parlamentar da União número 09032026-096779 para pavimentação asfáltica de rua Carlos Xício, no centro do município, conforme relatório em anexo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 26 de maio de 2026. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Justificativo. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar referente à emenda parlamentar da União número 0903-2026-096779 para pavimentação asfáltica da rua Carlos Xício, no centro do município, conforme relatório em anexo. Salientamos às vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Solicito ao vereador Tiago Dano da Silveira para que efetue a leitura do projeto de lei 037/2026. Projeto de Lei 037, de 26 de maio de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências.
Francisco Carlos Xício, prefeito municipal de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa ao seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 497.500, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 06000, Secretaria Municipal de Infraestruturas e Serviços Públicos. Unidade Orçamentária 06.01, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Pavimentação e recuperação de estradas, de ruas e estradas. Dotação aplicações diretas, R$ 497.500. Total geral, R$ 497.500. Artigo 2º. Fica para suporte do crédito adicional suplementar que trata o artigo precedente, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor de R$ 497.500, referente à emenda parlamentar da União número 0902-026/095729, para a pavimentação asfáltica da rua Adão Tisca, no centro do município, conforme relatório em anexo. Esta lei entrará em vigor na data, artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 26 de maio de 2026. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Justificativo. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar referente à emenda parlamentar da União número 0903-2026-095729, para a pavimentação asfáltica da rua Adão Tisca, no centro do município, conforme relatório em anexo. Salientamos às vossas senhorias que a suplementação à hora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Francisco Carlos X, prefeito municipal. Solicito ao vereador Wilson Bain para que efetue a leitura do projeto de moção de número 002/2026. Projeto de moção número 002 de 26 de maio de 2026. Os vereadores que subscrevem o presente projeto de moção, em conformidade com o artigo 122 do regimento interno desta Casa de Lei, solicito que seja apreciado o seguinte: moção de repúdio ao aumento de carga tributária incidente sobre os produtos derivados do tabaco e seus reflexos sobre a economia local de Bela Vista do Todo, Santa Catarina. Nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, apresentamos a presente moção de repúdio, a ser encaminhada ao Governo Federal em razão do aumento de carga tributária incidente sobre os produtos derivados do tabaco e do reajuste do preço mínimo e comercialização pelos motivos que seguem. A Câmara de Vereadores de Bela Vista do Todo, Santa Catarina, manifesta publicamente seu repúdio pelas medidas adotadas, considerando que o setor agrícola possui papel fundamental na economia do município de Bela Vista do Todo, sendo a produção do tabaco uma importante fonte de renda para diversas famílias rurais. Considerando que o aumento da carga tributária e das exigências econômicas sobre os produtos derivados do tabaco produz reflexos diretos em toda a cadeia produtiva, atingindo produtores, trabalhadores rurais, comércio local e prestadores de serviços. Considerando que os produtores rurais já enfrentam aumento dos custos de produção, dificuldades climáticas, oscilações de mercado e desafios para a manutenção da atividade agrícola. Considerando que à medida que elevam custos e reduzem a
competitividade do setor pode impactar diretamente a permanência das famílias no campo e movimentação econômica do município. Considerando a necessidade da construção de políticas públicas que promovem equilíbrio fiscal sem comprometer atividades econômicas essenciais para município com forte vocação agrícola. A Câmara de Vereadores de Bela Vista do Todo manifesta público e veemente repúdio ao aumento da carga tributária incidente sobre os produtos derivados do tabaco, por entender que tais medidas acabam refletindo negativamente sobre os produtores rurais, a agricultura familiar, os pequenos comerciantes e a economia local. Defende-se que sejam adotadas medidas que valorizem o setor produtivo, garantam previsibilidade econômica aos agricultores e promovam o desenvolvimento sustentável dos municípios que dependem da atividade agrícola. Requer-se o encaminhamento desta moção ao Governo Federal, à bancada parlamentar de Santa Catarina e às entidades representativas do setor agrícola. Sala das Sessões, 26 de maio de 2026. Vereadores autores: Adilson Farias, Anselmo Reguelo, Edilson Milk, Fábio Lopes Carolato, Igor Alandréia, primeiro secretário, Giovanni José Machado, Osni Carlos Estelsner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Wagner, segundo secretário. Solicito ao vereador Edilson Milk para que efetue a leitura da indicação de número 29 para 2026. Indicação número 029/2026. Senhor Presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Xisto, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe: solicita ao Poder Executivo a Secretaria de Obras e Infraestrutura para que seja feito trabalho de colocação de material habilitado na estrada da localidade de Rio da Areia de Cima, da casa do munícipe Gerson Sassala até a do senhor Lucas Sassala. Justificativo: a presente indicação se faz necessária devido às más condições da estrada geral de Rio da Areia de Cima entre as áreas citadas, situação que dificulta o tráfego dos veículos, especialmente em períodos de chuva. A colocação de material habilitado proporcionará melhores condições de trafegabilidade e acesso. Confiando no atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Todo, 26 de maio de 2026. Vereador Edilson Milk. Abro um pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matéria livre. Não havendo ninguém inscrito no pequeno expediente, abro o grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias de interesse público. Com a palavra o vereador Gilson Vai. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente dessa casa, Osni Carlos Estelsner, senhores vereadores aqui presentes, e pessoal, os funcionários desta casa, o agricultor Alisson Fiaraches, que também vai participar hoje, e o pessoal que assiste pelas redes sociais. Tá, então, hoje já chegou mais 2 projetos aí na Câmara para a pavimentação de ruas no centro da cidade, que seria a Rua Carlos Xisto, né, que já vem a reivindicação do pessoal aí. Eu acredito que com o apoio de todos os vereadores o projeto seja aprovado em breve e será listado. Que seriam essas 2 ruas, a Carlos Xisto e a Adão Tisca, que seria a continuidade ali até no Jorgueiro. Então a gente aguarda aí já em seguida dar certo esse projeto, né? Só vai depender de licitação e o tempo também que tem que estar mais controlado, né, para ser realizadas as obras. A respeito dessa moção que foi lida, esse repúdio, né, então a gente tem uma preocupação muito grande, porque o aumento de imposto
cima dos derivados do fumo, ele vai acarretar em cima do produtor, que terá um preço mais baixo, porque sempre alguém paga as consequências quando tem aumento do imposto. Ou o consumidor final, ou lá no início quem produz, né? Então a gente assinou esse pedido junto com todos os vereadores para que seja encaminhado para os deputados, o pessoal da bancada pluralista, né? Para que nos defendam lá e tire esses impostos aí para facilitar tudo, né? E em coincidência já essa moção foi feita, né? Recebemos um convite aqui também, já vou fazer essa leitura do convite, que é um convite especial para participar do ciclo do Seminário Regional Região Sul, na qual aborda a cadeia produtiva do tabaco, emprego, renda e o futuro da cadeia produtiva do tabaco no Brasil. O evento destina-se a trabalhadores da indústria, a representantes do setor produtivo da cadeia de tabaco, produtores rurais, prefeitos, autoridades estaduais, federais, imprensa regional e toda a comunidade. Esse evento será no dia 28 de maio, às 13h15. O local é a Fundação João 23, Rua Marechal Floriano Peixoto, 717, Centro de Mafra. Então a gente convida o agricultor que tiver um tempinho se disponibilizar a participar, né? Que é importante a presença, sugestão, ou que tiver, quanto mais informação, melhor será. Então, por hoje seria isso aí. Valeu, boa noite a todos. Obrigado, vereador Dilson, pelas palavras. Quero agradecer ao vereador de assinar junto na moção aí também. Está em segunda discussão o projeto de lei 031/2026. Esse projeto dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$500 mil. Encerra a discussão e coloca em segunda votação o projeto de lei 031/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 031/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei 032/2026. Esse projeto é aquele que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. R$100 mil para a cultura. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 032/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 032/2026. Está em segunda discussão o projeto de lei 033/2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. R$224.744,77. Infraestrutura. Encerro a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei 033/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei 033/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 034/2026 com os pareceres. Dispõe a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Agricultura, R$150 mil. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 034/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 034/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 035/2026 com os pareceres. Dispõe a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Agricultura, R$200 mil. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 035/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 035/2026. Está em primeira e única discussão o projeto de emulsão 002/2026. Senhor presidente, parabéns, vereador Wilson, pela iniciativa da realização dessa moção. E, no descaso, todos os setores trabalhistas cada vez recebendo mais tributação. Quem quer trabalhar no país tem que pagar a conta de quem às vezes não deseja trabalhar. Parabéns pela iniciativa e pela informação dessa moção, vereador. Encerra a discussão e coloca em primeira e única votação o projeto de emulsão 002/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira e única votação o projeto de emulsão 002/2026. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Boa noite a todos.